Estamos de volta para esta conversa com o Cascioli, figura maior do Famalicão, do Gil Vicente, um barcelense adotado através do futebol. Portanto, o Cascioli apaixonou-se pelo Minho. Famalicão, Braga, Barcelos. Só faltou passar pelo Guimarães. Verdade. Só faltou passar pelo Guimarães. Cascioli, diga-me uma coisa. Com o nível que atingiu no Gil Vicente, altíssimo, eu e o Rui somos testemunhas disso, é verdade que no Braga não correu bem, mas depois não houve nunca a tentação de um Porto, de um Sporting, de um Benfica. Não, nunca teve essa... De chegarem? Não. Realmente não. Eu depois do Gil rumo ao Farense, não é? Foi mesmo lá para o sul de tudo? Fui lá para o sul. Inclusive o Farense nesse ano vai à Liga... Antigamente era... Taça UEFA. Não é? Vai à Taça UEFA e fomos eliminados pelo Lyon. Jogou nos 2 jogos? Não joguei. Não jogou? Não, fiquei de fora por opção do Paco Fortes, não é? Viajei para a França, fomos a Lyon. Uhum. O Lyon estava naquela ascensão. E acabei não jogando, nem em casa, nem em Faro, nem lá em Lyon. Tive presente, né? Com muito orgulho também. Só fiquei triste por não ter participado nos jogos. Claro. Mas isso faz parte, né? Um plantel tem 20 e poucos jogadores, são as opções de treinadores. Curiosamente faz 34 jogos nesta temporada e falhou esses 2. Parece que o Paco Fortes guardou o Cascioli para o campeonato e taça só, não é? Realmente foi. Como é que era o Paco, já agora? Isso. O Paco era uma figura emblemática no Farense, não é? Era uma pessoa, tinha um carisma especial, tinha sua forma de estar. O pessoal, às vezes ele ficava assim meio, quando a gente sabia que ele vinha com o bonezinho dele enterrado assim na cabeça. Era mau sinal. Era mau sinal. E faz também recordar uma altura que nós chegamos para treinar na terça-feira e naquela altura tinha alguns jogadores que a terça-feira sabia que o treino era mais pesado e dizia, dói aqui, dói ali e tal. E nós íamos treinar e então nesse dia de manhã, esse pessoal que tinha tem um ou outro que, né, se cortava um bocadinho e tal, e o Paco, ok. Aí à tarde esses jogadores vieram treinar e nesse dia o Paco estava meio, ok, vamos fazer um treino, vamos. Perfila 4 jogadores, 4 atrás, vai indo, plantel todo, 4 jogadores, 4 bolas na frente. Primeiro começamos a correr a volta do campo. Tal. Depois 4 bolas na frente. Quando ele apitasse, tinha que sair com a bola, conduzindo a bola, acelerado, dar a volta toda no campo, chegar atrás, meter a bola para frente, os outros 4 saíam. Nós ficamos aí quase 1 hora fazendo isso. Tem um pessoal que já não... Que coça! já não aguentava mais. E o Paco, pronto, tinha essas coisas às vezes, né? Mas era uma pessoa muito carismática lá, muito bem quisto lá em Faro, né? Conseguiu fazer milagres. Foi ele que pediu a sua contratação para lá? Foi ele que pediu. Na altura era ele, o Fanan, não é? Sim. O Jorvan Vieira, que era o preparador físico. Depois ganhou a Taça da Ásia pelo Iraque, não é? E ele também teve no Mundial do México, no Mundial como do adjunto do José Faria, na seleção de Marrocos. Na seleção de Marrocos. Sim. E ele vive hoje em Paço Ferreira. A sério? Eu acho que está em Paço Ferreira. Acho que é Paço Ferreira que ele vive. Era um bom De vez em quando convidado, falo sabes? com ele. Olha, Ganhou a Taça da Ásia pelo Iraque e adjunto do José Faria contra Portugal. espetacular. Se ele quiser, eu tenho o contato dele. Entrevistei uma vez, depois não ganhou a Taça da Ásia. Já 5 está aqui estrelas. a criar condições para termos aqui um bom Claro. convidado. Mas... E ele, nessa altura, ele esteve no Farense e ele até foi convidado pela UEFA para dar um curso no Japão. E foi 1 semana para o Japão para falar de futebol e tudo, não é? Uma pessoa que também já tem um currículo Sem dúvida. extensivo e um grande currículo, não é? E também é uma pessoa espetacular. Pessoa muito simples, humilde, trabalhador, gostava daquilo que fazia também. E hoje está aqui em Paço Ferreira. Boa. Eu acho que é Paço Ferreira que ele está. Jorva Vieira. Jorvan Jorvan Vieira. Vieira. Cascioli, a atmosfera no São Luís, muito diferente do que via em Barcelos e em Famalicão? Sim, acho que cada clube tem um DNA, não é?
E o Famalicão tinha aquela coisa de os adeptos estarem. Nós às vezes tínhamos 150, 200 pessoas num treino em Famalicão, Sim. que iam ver os treinos, era impressionante. Em Barcelos, o mítico Adelino Ribeiro Novo, o Galinheiro, né? Que era difícil passar ali, aquele campinho pequeno e tal. Agora, o São Luís tinha também a sua história, não é? Um campo difícil também, das equipes irem lá. Também as pessoas também apoiam, não é? Tinha aquela mística do Paco Forte também, né? Ser uma equipe agressiva. O Paco sempre foi aquela pessoa muito dedicada, naquela altura ainda fumava-se no campo, né? Gente, o Paco estava sempre lá do lado do banco a fumar. E os jogadores fumavam? Não, e havia jogadores a fumar? Olha, vou ser sincero, Rui, eu não lembro que tinha jogadores que fumavam. Eu lembro que tinha o Paixão, que tinha aquele cabelo comprido. Sei, Paixão, claro. Até tem uma história engraçada, que nessa altura, quando eu estava em Faro, eu tinha já o restaurante em Barcelos, e minha esposa ficou cá, minha esposa estava cá, depois ia lá, pronto. E então, houve tempos que estava lá sozinho, não é? E há uma noite que nós vamos jogar contra o Sport. Jogávamos no sábado à noite e fomos treinar na sexta-feira à noite, por causa da iluminação, aquela coisa e tal. Então, estávamos lá à espera do treino, na entrada do campo, e tem assim umas cadeiras, eu estava sentado e o Paixão sentou ao meu lado. E o Paixão tinha cabelo, batia por aqui o cabelo, né? E eu falei, o Paixão, chega mais para cá. Aí o Paixão chegou, peguei assim no cabelo dele, ajeitei aqui assim, coloquei uma cabeleira, e tinha lá um fotógrafo do Record. Eu falei, olha, faz uma foto aqui. E ele fez uma foto. Como era um profissional, né? Ele tirou o Paixão e eu fiquei com o cabelo. Com o cabelo do Paixão em cima da sua carequinha. E fiquei com a foto e mandei para minha esposa. E minha esposa depois. Quem é essa mulher que está do teu lado? Quem é essa mulher? Não é. Ô, Márcia, não é. Quem é essa mulher que deu uma confusão danada? É o Paixão. É o Paixão, deu uma confusão danada. Para dizer para ela que focinho de porco não é tomada é complicado, né? Por isso são passagens muito bom. engraçadas. Mas que eu falei, também era um clube que tinha uma mística também diferente. Sim. Guarda-redes, Rui, lembras-te quem era? Peter Faleceu Rufai. já. Era o Rufai? Faleceu. Falecido Rufai. O príncipe. Era muito bom, não era? Era muito bom. Tinha aquele jeito dele, mas... Como é que ele era no dia-a-dia convosco? Era um rapaz espetacular, mas se contrariasse ele não treinava. E houve uma altura que houve lá um problema qualquer, e ele fugiu e foi embora. Foi embora para a Nigéria. E o pessoal, o Peter, e depois o guarda-redes suplente era o Candeias. Era o Silvio e o Candeias. E depois começou a jogar o Candeias, e entretanto o Peter depois volta, conseguiram fazer com que ele voltasse. O Peter chegou na sexta-feira, no domingo, final de semana, já estava lá na baliza a jogar. Coitado do Candeias. O Candeias ficou desolado, mas pronto, também sabia da qualidade que ele tinha, não é? Do Peter, claro. E depois nós também tínhamos uma outra pessoa também que era muito emblemática lá, que era o Fernando Belo, o fisioterapeuta. E lembro-me tão bem do Fernando Belo. Sim. Era uma pessoa também, vivia muito aquilo. Aquilo já foi passado de geração para geração, né? O pai foi massagista no clube, depois veio o Belo, né? E o Belo teve para ir para o Benfica, depois acabou não querendo sair de Faro, que ele era apaixonado por aquilo. Ele aparecia muito nos jogos, no banco de suplentes, muito... Sim, era uma pessoa e um profissional. Era aquele profissional que só, às vezes, aquela coisa da questão, bota aí um Voltaren, uma injeção que está tudo bem, vai curar sem Voltaren. Ia para o campo com o atleta, já naquela altura, e fazia assim, e era ele que tratava dos jogadores. Assim, de uma forma espetacular. Este Farense tinha aqui alguns tipos míticos, Rui e Cascioli. O Ageri. Então é mais um jogador que jogou a final da Taça dos Campeões. É o Chiquinho Carlos e o Ageri. Pelo Benfica. O Ageri, o Jorge Soares. O Ageri que até andava mais ou menos pela sua posição, não era, Cascioli? O Ageri, lá no Farense jogava do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Como extremo. Como extremo, ok.
E o Asri mais no meio. O Asri era mais no meio. Depois teve o Christian também. O Christian, que faz uma de carreira. lança. O Marco Nuno, que era um extremo O extremo veloz. direito. O O Paixão. Djukic, que faz depois a carreira toda no... Djukic, depois teve o Punisic também. Teve Punisic. o Punisic. Teve o Pedro Miguel, treinador Pedro Miguel. do Lourosa. Carlos Costa, mítico. O Carlos Costa. Tinha o Paiva. O Tozé, que jogou consigo também no Gil. O Tozé também, E jogou no Porto, lembras-te? Jogou no Porto, Tozé. jogou no Beira-Mar. Sim. Jogou no Beira-Mar. Beira-Mar também. Também é uma pessoa, agora já faz tempo que não falo, mas é uma pessoa que de vez em quando a gente também fala. O Idalécio. O Idalécio, o grande Idalécio. Tinha Está em vindo Londres, do não é? Londres, Em Londres, Na restauração, não é? E de vez em quando também falamos. É uma pessoa que a gente... Amizades que nós fazemos no futebol, que eu digo que é uma das coisas mais apaixonantes que temos, né, no futebol, além da paixão do futebol, são as pessoas que nós conhecemos. Claro. Né? O Idalécio é uma pessoa que, a nível, não só o Idalécio, mas família, a gente convivia. Ele também tem 2 filhas, a Rita, a esposa. A gente, lá em Faro, estava sempre junto, fazíamos jantares, estava o pessoal, o próprio Christian também tem uma história engraçada, que é um rapaz que veio para cá, para Portugal, com 17 anos, vem para o Marítimo, depois sai do Marítimo, vai para o Tirsense, do Estrela vai para o Farense, e quando chega no Farense, está com hepatite. Faz o princípio da época, a gente treinava, passado 10 minutos estava ele a transpirar, uma coisa impressionante. E depois o Belo, na altura, ainda discutiu com o Pá que ele não podia fazer os treinos, porque ele tinha vindo com uma questão de problema de hepatite, não sei o que e tal. Pronto, foi afastado e tudo. Mas é uma pessoa também que eu mantive contato e estava muito com ele lá. Depois ele acabou indo embora, né? Vai para o Brasil, volta para o Internacional de Porto Alegre, depois tem aquela ascensão... É internacional brasileiro? É internacional brasileiro, tem uma ascensão espetacular. Vai para o Paris Saint-Germain. Exatamente. Depois acaba indo para o Galatasaray, passa pelo Bordeaux, tem uma passagem Tem uma assim. carreira excelente, sim. E eu, quando estive no Brasil, quando eu te falei aquela hora, eu tive 3 anos e meio lá, Santo André, sim. fui visitá-lo, fui na casa dele, no Rio Grande do Sul, porque eu fui a Passo Fundo, ver amigos, recordar aquilo, né, do clube de onde eu saí. Depois vou a Porto Alegre, estou com ele, estive com ele no final de semana. Depois ele vem a São Paulo, porque o Christian mexe ainda com jogadores. Okay. E tinha uma ligação muito forte com o Bruno, que era o diretor desportivo do Montpellier, que jogou com ele, foi colega dele no Paris Saint-Germain. Então, eles procuravam jogadores no Brasil, ligavam para o Christian, e no final de semana que ele veio a São Paulo, nós estivemos juntos, com o pessoal do Montpellier também, com o Platini, o guarda-redes do Beira-Mar, o Palazzi, que também era olheiro, porque o Palazzi é francês, não é? Sim. Era olheiro também do Montpellier. Então estivemos todos juntos lá em São Paulo e tudo. Espetacular. São recordações assim que... Palazzi. O Palazzi, Também era um bom convidado, Rui, aqui pode ser saudade, o Palazzi. Sim, verdade. Está aqui em Portugal o Palazzi ainda? Eu não sei se ele está em Portugal. Do Palazzi eu não tenho contato. Mas sei que ele estava ligado ao Montpellier, que era observador de jogadores. Andava em França, andava aqui. Agora não sei se ele está fixado em França ou está aqui em Portugal. O Cascioli faz um aninho no Farense, portanto um ano com bons números, 34 jogos, 5 golos. Faltaram os jogos contra o Lyon. Lyon os 2, sim. E depois volta para o Norte. Foram as saudades? Porque é que quis voltar logo a seguir, neste caso, para o Varzim? Eu tinha mais um ano de contrato com o Farense. Só que eu já tinha aqui o meu negócio, né? Tinha um restaurante em Barcelos. E minha esposa estava cá, eu estava lá. Eu falei, não, eu vou... Na altura falei com a direção do Farense, disse, pá, eu tenho mais um ano de contrato. Também o Farense tinha aquela situação complicada, financeira. Financeiramente sempre com problemas, não é? Às vezes um mês tinha 30 dias, um mês tinha 90 dias, e era complicado. Eu falei, não. Opa, falei na altura com o Ricardino, que era o diretor de futebol, falei, olha, muita pena, mas eu vou preferir voltar para o Norte, sei que tem mais um ano de contrato, podemos conversar e tudo. Ele falou assim, olha. E eu falei, minha família está lá. Ele falou assim, olha, não tenho nada
a me queixar, você foi sempre um profissional exemplar, opá, amigos na mesma, você vai à sua vida, fizemos o acordo e eu volto e sou convidado para vir para o Varzim. O Varzim estava na 2ª Divisão de Honra na altura, tinha subido da 2ª Divisão B à 2ª Divisão de Honra, faz 5, 6 contratações, mantém o plantel que tinham e nesse ano nós subimos de divisão. O Varzim voltou à 1ª Divisão. Com Também o Mister Horácio Gonçalves. Era o Horácio Gonçalves. É. O Horácio era o treinador, na altura era uma comissão administrativa. E os jogadores, quem era? Desse Varzim? Fiquei sem bateria no iPad nesta altura, portanto já não... vi aqui alguns. Lembras-te também, não? Mas o Castioli diria. O Miranda. Então Miranda. Isso era da casa, não é? Era da casa, o Miranda, o Lito. O Morgado, campeão do mundo. O Morgado também é contratado esse ano, lateral esquerdo. Okay. Celestino. O Celestino, central. O guarda-redes era o Miguel e o Tomás. Era o Miguel Tomás. Ainda consegui vir este. O Slagalo era o central. O Alexandre era o outro central. O Alexandre, sim. O André era o lateral direito, que é o irmão do André. O André, sim. Do que jogou no Porto. Tínhamos o Rui Alberto, o ponta de lança, que jogou nas Aves. Tínhamos o Zacarias do lado direito, extremo também do Varzim. Também é da formação. Tínhamos o Paulo Piedade também. Jogou com muitos anos também de primeira divisão. O Paulo Piedade também, que acabou ficando ali na Póvoa. O Lito também, que era da casa, não é? Tínhamos um plantel um pouco curto, mas foi um plantel que foi dando conta do recado e conseguimos subir divisão. E nós tivemos uma altura que nós fizemos 27 pontos seguidos, 9 jogos, 9 vitórias. Pô. E foi quando nós demos Claro. um boom. E era uma equipe que vinha da 2ª Divisão B, não é? Com um plantel praticamente da 2ª Divisão B, foram buscar 6 jogadores. Foram buscar o Tomás na altura, foram buscar o Rui Alberto, o Morgado, e veio também um outro médio que veio ali da zona de Viseu, já não me recordo o nome dele. Pronto, era um plantel curto, mas tinha alguns jogadores da formação que subiram. E foi um plantel que se encaixou ali. E eu falo também, o Varzim também é um clube que tem uma mística também diferente. Como eu falo, cada clube tem seu DNA, né? Muita gente também vê os jogos, um estádio em cima da praia, não é? E depois tem a proximidade, tem uma semelhança com Leixões. Sim. Como dizer, as peixeiras que iam no campo era uma coisa impressionante. E como a equipe começa a subir, vai subindo, ganhando jogos, tudo vai motivando, a cidade ficou completamente motivada. Claro. E nós fizemos um campeonato espetacular, mesmo com um plantel muito curto, conseguimos ir, né? E uma coisa que eu sentia naquele clube, e eu passo isso ainda hoje, nos clubes que passei, não é? Como treinador, essa mística, essa questão de você estar dentro do campo e saber, não é? Nós estamos aqui, somos o trio do meio campo. Eu sou o trinco, o Rui é o médio direito, o Pedro o médio esquerdo, né? O médio, e estamos ali, e o Rui e o Pedro estão na frente. Eu disse, se eu falhar, o Cassioli está ali, não há problema, né? Então você olhava para trás, você via a equipe tudo ali, um ajudando o outro, e isso fez com que nós conseguíssemos ser uma equipe sem, como fala no jockey, não é? Aquele cavalo azarão, que não conta nada e vai ali devagarinho e tal, passa despercebido e no último terço arranca e acaba ganhando a prova, não é? E nós, o Varzim foi isso. Então tem 2 subidas de divisão, Famalicão e Varzim. E eu li, quando o Castioli era jogador ainda, foram 4 anos seguidos em que o Castioli teve quase, a sua equipa teve quase para descer de divisão na última jornada e salvou-se sempre. 4 anos seguidos. Eu tive no Vizela, no Gil também aconteceu isso, né? Salvou-se sempre. No segundo ano no Gil, acho que foi no segundo ano, que nós chegou uma altura que o Vitor Oliveira, a coisa estava apertada e o Vitor resolveu, tinha tido alguns problemas, disse, olha, eu vou trabalhar com esses jogadores. Nós íamos para estágio na sexta-feira, para jogos ao domingo. Era sexta, sábado no estágio,
jogos domingo, depois liberava o pessoal. Nós fomos jogar Chaves na altura e precisávamos ganhar em Chaves. Ganhamos em Chaves. Fomos ganhar o Boa Vista 2-1. Um gol meu e um gol do lateral direito que jogou no Estrela. Do Gil. Loiro. Jogou no Estrela. Até apareceu na caderneta que você colocou ali. Eu já vejo aqui, Cássio. E agora me fugiu. Aí fizemos um final de época e conseguimos manutenção. Depois no Vizela, lembro que nós fomos jogar em São João de Ver. Não, Jaime Cerqueira, para não, isso não era lateral, para não. Não. O Jaime era média. Médio. Já vejo aqui. Era o Rui Neves. Rui Neves. O irmão gêmeo do O Jorge irmão Neves. gêmeo, Ok. Tinha o Jorge, era o Rui Neves. E nós depois fomos ganhar o Boa Vista, conseguimos manter o Gil. Em Vizela também, fomos a São João de Ver. E lembro que o Alfredo, diretor, antes de começar o jogo, estava ali. Cunhado, Alfredo, tem calma que as coisas vão correr bem. Está sentindo aqui o grupo e tal, mais estresse. Não passe ansiedade aos jogadores, deixe estar que as coisas vão acontecer naturalmente. E nós conseguimos manter ali. Fomos lá, fizemos um bom resultado e mantivemos. Eu tive também 3 anos no Vizela, né? Sim. Como jogador. E meu último ano foi jogador-treinador. E conseguimos, e dizia, já estou mais calejado nessas situações. O próprio Farense também, no último jogo que nós fizemos foi contra o Salgueiros. Esse jogo é célebre. Isso não é um penalti no último minuto? Do Abílio, não é? Não. Não é esse ano do Abílio? Não é. Nesse jogo, eu fiz o gol, 1-0, e foi o gol mais rápido do campeonato. Foi para ir com 30, 40 segundos, nós fizemos 1-0. Me recordo que nessa altura há um restaurante qualquer que faz uma oferta, o jogador que fizer o gol no jogo ganha qualquer coisa, já não me recordo o que era. Eu sei que uma loja de calçado deu calçado, depois teve uns que deram camarão para fazer festa e não sei o quê, e nós ganhamos aos Salgueiros 4-1. 4-1, exatamente. 4-1. Golos do Cascioli e da Alessio, Asri e Marco Nuno. O Abílio marcou pelo Salgueiros, curiosamente. Também já foi nosso convidado aqui. Foi o Abílio, também já esteve aqui connosco. E me recordo disso também, que foi uma altura que nós ganhamos o jogo e conseguimos safar. Esse jogo do Famalicão com o Belenense também, porque nesse ano eram 20 equipas, não é? 25% caíam. Exatamente. 5 equipes que caíam. Era muito me recordo no final da época estar com o Jaime Pacheco. Eu fui a Vigo, estava no Corte Inglês com o Leomir, em Vigo, e encontrei o Jaime Pacheco. E viemos lá conversar, falando e tal, da época, não sei o quê. E o Jaime disse, contando também a história, né? Ele estava no Setúbal, e o Setúbal tinha uma equipa, o Magalhães, Pacheco, o Dito, o guarda-redes Silvino, desse que me recordo, né? Mas tinha uma excelente equipa. E andavam sempre ali, o Estrela também cai esse ano. Olha, nós perdemos hoje, mas semana que vem a gente ganha, tá? Aquela coisa e tal. Semana que vem a gente ganha, foi indo. E na última jornada empataram os dois e desceram os dois. Os dois. Desce o Estrela, desce o Setúbal, desce, não sei se é o Tirsense e o Penafiel. E tem mais uma equipa que desce. O Belenense. Eu acho que são essas 5 equipes que descem divisão. Também já vimos Mas esse isso. Famalicão Belenense ficou quanto? Ganhamos 3-0. 3-0, eu fiz 2 gols e faço assistência ao Menado para fazer o 3-0. E o jogo está para acabar, o árbitro era o Zé Pratas. Zé Pratas. E eu lembro que já estava no final do jogo, estava todo mundo ali na beira do campo para poder entrar, para invadir aquela coisa. E eu pergunto assim ao Zé Pratas, quanto é que falta? Ele diz assim, está para acabar. E eu fui chegando para a linha do campo, fiquei bem perto do túnel. Mal ele apitou o final do jogo, eu desci o túnel, fui para o balneário. Este campeonato é incrível. É incrível. Quem desce é o Nacional com 27 pontos. É o Nacional. Belenenses 29. Estrela da Amadora 32. Vitória de Setúbal 32. E Tirsense 33. Quem é que se salva?
Famalicão, Penafiel, Gil e União, todos com 33 também. 33 pontos. Portanto, isto para fazer estas contas, Rui. Depois tem aquela coisa dos mini campeonatos e tal, esse com aquele, não sei o quê. Deve ter sido uma complicação. Uma complicação, porque tinha equipas que, mediante o resultado, desciam. Depois alterava, já não descia. Aquela coisa e tal, porque eles fazem aquela questão do mini campeonato, não sei o quê. E nós... 3-0 ao Belenenses e salvaram-se. Agora nesse... E o Setúbal desce. Falando de mini campeonato, quando jogava com os grandes, qual é que era a equipa que mais o impressionava? Assim, das 3, né, sempre mais difícil era jogar nas Antas. A pressão era muito maior, né? E o Porto também tinha aquela mística, né? As equipes do Porto. E uma curiosidade vem quando nós vemos o Drulovic jogar no Gil e jogar no Porto. Porque no Gil, o Drulovic era o Drulovic mais 10, vamos dizer assim, né? Eram 10 a correr para o Drulovic. Que era a estratégia que o Vitor usava e não se condena porque dava resultados. E o Drulo, quando chega no Porto, a gente viu o Drulovic entrar na grande área, dar carrinho lá na grande área defensiva, né, do Porto, e dizer assim, fogo, o Drulovic, nós não passava do meio campo para trás. E agora está dentro da área do Porto dando carrinho. São as necessidades, né? E depois a mística que tinha o Porto, né? Aquela coisa da garra, aquela coisa da... Pronto, o Benfica tinha aquela classe, não é? O Sport também tinha a sua mística também, mas era diferente você jogar nas Antas, jogar na Luz, naquele estádio emblemático, né? Jogar em Alvalade, e até tem uma foto minha em Alvalade com o Capucho. Seu colega no Gil Vicente? Não, eu quando chego no Gil ele vai para o Sport. Estava a sair para o Sport, tinha saído. Mas sempre foi mais difícil nas Antas. Do que na... Nós na Luz conseguimos ganhar. Nesse jogo nós fizemos um treino no sábado, fomos jogar na Luz. Ganhamos 1-0, gol do Mangonga. Mangonga, me falha a memória. E eu machuco-me no sábado de manhã, no treino. E vou a Lisboa, do mesmo jeito. Levei uma joelhada aqui na cabeça do Peroni aqui. E me deu um choque num nervo. Me afetou o movimento do pé. E eu não conseguia fazer isto. O pé ficou morto. Solto, quase solto. E viajei, tratamento, mas não tinha condição de jogo. E acabei não jogando, fiquei de fora nesse jogo. E nós ganhamos de 1-0, gol do Mangonga. Em Alvalade, se não me falha a memória, nós fomos empatar Alvalade. Nesses 3 anos, né? No Gil Vicente. E no Porto, nunca conseguiram? Não. E lembro que nós fomos jogar no Porto, o Zé Carlos estava a jogar, e o Porto fez 1-0, e nós... Querendo, o Zé Carlos disse assim, não adianta correr, você vai correr errado, vocês não vão ganhar. E nós perdemos, né? O Zé Carlos foi seu colega no Gil Vicente? Não. Também não foi? Eu conheci o Zé Carlos quando eu estava em Braga. Porque ele esteve emprestado ao Gil pelo Porto, eu recordo-me disso. Teve. Mas eu conheci o Zé Carlos quando eu estava em Braga, porque em Braga nós tínhamos o Vinícius, tinha o Moroni, tinha o Hugo Guarda-Redes, tinha vindo do Estrela da Amadora, e o Hugo, o Vinícius e o Zé Carlos fizeram formação no Flamengo. Sei. O Hugo até foi campeão do mundo sub-20. Com o Luísio. E nesse meio termo, pronto, eu estava em Braga, o Zé Carlos ia a Braga, se encontrar com o Vinícius e tal, peguei amizade, fizemos uma amizade espetacular. E depois, nesse ano que eu estive em Braga, de 15 em 15 dias, o Zé e a esposa, a Daniela, vinha para Braga. E de 15 em 15 dias eu ia ao Porto com a minha esposa na casa do Zé. E depois nós temos filhos, ele também tem filha, não é? Mais ou menos da idade da minha. Eu tenho 2 filhas, Natália e Juliana. E o Zé Carlos tem um filho e uma filha. E tem mais ou menos a idade. Então a gente vivia sempre. Pronto, a gravidez foi mais ou menos na mesma altura. Ficaram então a grandes gente amigos convivia, mesmo. muito grandes amigos. A última vez que eu falei com o Zé Carlos, fizemos uma entrevista há uns anos, e ele tinha, Caixola, corrija-me se eu estiver enganado,
ele tinha um negócio em cima da praia de Da Copacabana. praia tinha um bar. É isso? Tinha um bar na praia, tinha. Quiosque. É um quiosque, como a gente chama lá. Yeah. Era um quiosque na praia. Depois já pro final também. Ele com o atendeu-me e Zé, ouvia-se mesmo assim o barulho de trás na praia e ele na praia. estava bem, e, aparentemente. Estava lá, E ele, pronto. Ele depois separou-se da esposa, da Daniela, mas continuou lá no Rio e tá lá. Depois ele teve ligado também ao clube do Zico. Ok. O Zico também tinha lá uma escolinha e tudo, também teve ligado à escolinha do Zico. E depois agora também já faz um tempo que não tenho contato com ele. Não falo, não é? Yeah. Há bocado falei sobre equipas e jogadores dos três grandes. Qual foi assim? O Caccioli era vítima de marcação individual ou estava livre? Não, tinha assim eu quando jogava com os grandes, como eu falei no Gil, o Vítor colocava eu sempre do lado esquerdo para poder evitar que os laterais subissem muito, e mesmo que se subisse, sabia que eu acompanhava eles para trás e depois ia para frente, que também não tinha problema. Okay. Né? Apanhei o Veloso, O João Pinto, o Zé Carlos, o João Pinto no Porto, o Nelson do o Sporting Nelson do Sporting e o Figo, Nelson e Figo. o Figo, Nelson Figo também. Lembro também do Paulo Souza no Benfica, quando jogava mais por dentro. Tinha na altura também tinha o Valdo, não é? Claro. Valdo, tinha os russos. O Yuran Kulkov, o Yuro, Mostovoy. Kulkov, também Mostovoy. Ainda joguei contra Ricardo e contra Moser. Feras. Duas feras. Veloso do lado esquerdo, Zé Carlos do lado direito, às vezes o Veloso do lado direito. Depois acho que também tinha o Schwartz do lado sim. esquerdo. Sueco. No meio, Paulo Souza, João Pinto, o Valdo. Na frente tinha o Kulkov, tinha o Diamantino. Ainda apanhou o Diamantino. Ainda. E o Vitor Paneiro, do lado direito. Claro. O João Vieira Pinto algumas vezes também, não é? O João Vieira Pinto, sim. Também já foi aqui nosso convidado, portanto já falamos aqui de muita gente que... É verdade. Balakov, no Sport. Balakov, craque. Também. O guarda-redes, o Jugoslavo também. O Ivkovic. Luizinho, central. André Cruz. Ui. Bolas. Também ainda. E esse pessoal... O Peixe. Também. Foram 3 anos, né? Seguidinhos com esses jogadores. Ainda peguei Semedo, Jaime Magalhães, do Porto. Equipas míticas. Secretário. Folha. Também já foi nosso convidado aqui. Folha. Muita gente assim ainda daquela altura. Anos 90. Anos 90 puro e duro. Não é? Caccioli. O André também. O André. É uma coisa... O André. Rui, estamos aqui na fase final da nossa conversa, estamos aqui quase com 2 horas. Eu só queria perguntar uma coisa ao Caccioli, que é, já falou que algumas vezes a sua pizzaria, sim. Que entretanto encerrou, sim, que chamava-se mesmo Caccioli. Pizzaria Caccioli. Como é que isso surgiu? Havia já paixão pela gastronomia? Olha, eu sou apaixonado por pizza. E quando vim para cá, ainda numa altura, vou juntar o dinheiro quando eu voltar ao Brasil, porque aquela ideia, você quando migra, né? Você tá naquela coisa de voltar sempre para a terra, né? E eu, entretanto, vou tocar em 91, vou ao Brasil de férias e vou com o Carlos Miguel, que foi meu colega no Famalicão, eu fui padrinho de casamento dele, que para mim é um irmão português que eu tenho, e ele é padrinho da minha filha mais nova, a Juliana. E nós, foi a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei cá, me acolheu como um irmão. O primeiro Natal que eu passei em Portugal foi na casa dele, e convivi muito com a família. Às vezes estava aqui, ia para Águeda, aquela coisa. Então, uma proximidade muito grande. E depois eu disse, você tem que ir ao Brasil. Porque ele tem assim um espírito muito brasileiro, está sempre em festa e tal, música, adora aquilo. Eu falei, tu é um português, um brasileiro que nasceu no país errado. Eu dizia para ele, tem que ir ao Brasil. E nós fomos ao Brasil em 91. E ele foi lá passar um mês comigo. E nessa altura nós combinamos de visitar os amigos, né? O Lula, que era de Recife, o Leomir, que estava em Curitiba e tinha também casa no Rio. Então nós fomos a Curitiba,
visitar o Leomir, fomos ao Rio com o Leomir, depois fomos fazer uma visita ao Lula no Recife. E tive 4 dias no Recife, o Lula me convidou lá para um churrasco. Nesse churrasco que eu fui, conheci minha esposa. Foi em casa do Lula que conheceu a sua esposa? Foi no Recife, minha esposa é de Recife. Que o Lula tinha lá uns amigos e a minha esposa era do hall de amigos dele. E fomos no churrasco, conheci minha esposa. 4 dias que eu tive lá, eu conheci minha esposa no dia 29 de junho de 91. No dia 25 de agosto, ela veio cá, falei, vem cá passar um mês. Ela estava mudando de emprego, ela também tem a minha idade, e ela falou, vou mudar de emprego, vou passar aí um tempo. E veio cá para passar um mês. Passou cá 3 meses, disse para a família que ia de férias e tal, porque o povo nordestino também tem uma cultura diferente, não é? Era impensável ela sair de lá, vir cá, para estar uma pessoa que ela conheceu em 4 dias, aquilo para a família, e a família não sabia. A família não sabia, e a única pessoa que sabia era a prima. E ficaram meio assim, ela veio cá passar 3 meses, desses 3 meses voltou, falou para a família, voltou, e eu estou casado há 33 anos, tenho 2 filhas, opá, agradeço sempre muito a minha esposa, que é uma parceira. Como é que se chama a sua esposa, Castelo? Marcionila. Marcionila. Mas a gente chama ela de Márcia, que é mais fácil. Claro. Marcionila é criativo, é um nome criativo. E tem a Juliana, que é a minha filha mais nova, e tem a Natália, que é a mais velha. Que nasceram em Barcelos, ou não? Nasceram em Barcelos. Barcelenses todos. Barcelenses. E minha esposa não troca Barcelos por nada. Por nada. Não sai de Barcelos. Barcelos é uma cidade com qualidade de vida, não é? É o cantinho do mundo que ela diz, pá, é sossegado, é tranquilo, tem tudo perto. A gente também já está lá há 34 anos, né? Eu fui para Barcelos em 92, são 34 anos. São muitos anos. E a gente conhece todo mundo. Minhas filhas, quando a gente sai, minha filha diz, pai, se você andar 200 metros e não conversar com ninguém, eu dou-lhe um prêmio. Toda a gente quer falar um bocadinho com o Toda Cassioli, a gente fala, passa, conhece, Claro, pronto, normal. faz parte, né? E Barcelos é uma cidade que tá vincada já. Claro. Aquela passagem do Gil, e eu falo, todos os clubes que passei têm a sua especificidade. Claro que sim. Não é? E cada clube tem uma coisa que marca, não é? E Barcelos. E o Castioli gostava de ir ao Hockey em Patins? Não, porque o Hockey em Barcelos é uma equipa extraordinária. Eu acompanhei o hockey durante um tempo, e na altura que eu tinha o restaurante, nós tínhamos muitos atletas do hockey que iam lá almoçar. Pois, imagino. E tenho amizade, mantenho amizade ainda, o Pedro Alves, por exemplo. Sim. Ainda estive na casa dele, na Suíça, que minha filha mais nova está na Suíça, e eu fui visitar minha filha e aproveitei e fui visitar o Pedro. Boa. E o Pedro, quando está na Suíça, né, já há muito tempo também, foi para lá também jogar hóquei e acabou depois ficando por lá. E quando vem a Portugal, a gente se encontra, esteve em casa, jantando e tudo. Então, quando nós íamos lá, fiz lá uma visita, né? Boa. E tá lá com o Pedro. O Sérgio também, o Sérgio Silva também que jogava. Sérgio Silva, lembro perfeitamente, sim. Eu fui padrinho de casamento da esposa dele. Então, tínhamos ligação. Barcelos né? é um mundo, não é? Barcelos Não é? Tem mesmo. coisas assim. Depois o hockey, houve uma fase que andou ali. Depois o Francisco Dias assumiu a presidência. Sim, exatamente, e o hockey. E foi a mesma coisa com o Gil Vicente, né? O Francisco Dias tem esse poder. Não há coincidências. Não. É uma pessoa a nível da gerência e tudo. E é determinado e consegue. E depois a passagem também do estatuto de presidente para o filho e ver o Gil. O que é o Gil Vicente hoje, não é? O Castioli, entretanto, depois fechou a sua pizzaria. Fecha a pizzaria porque, pronto, houve a crise em 2008, né, na Europa. Muito grande. E eu disse, não. Acabei fechando em Barcelos, abri em Famalicão, fiz uma sociedade em Famalicão, depois 1 ano não deu certo a sociedade, eu preferi abandonar e estava ligado a uma escola de futebol em Pedra Furada, em Barcelos, e o presidente da escola, eu era coordenador e treinador, o presidente da escola me convidou para trabalhar com ele, porque ele tinha uma empresa,
e estava indo para a França. E precisava de uma pessoa de confiança para poder estar aqui e estar lá. E eu aceitei. E andava Portugal, França. Acabei ficando 5 anos na França. Depois de estar lá 1 ano e meio a trabalhar para uma outra empresa francesa, né, com ele. Essa empresa francesa me convida para trabalhar com eles lá. E acabei ficando em França, trabalhando nessa empresa. Depois a família teve cá, eu queria que a família fosse para lá, mas minhas filhas não queriam. Minha esposa até queria, mas as meninas não queriam e tudo. E eu acabei, voltando para Portugal para ficar junto da família. É um dos melhores restaurantes onde eu estive na minha vida, Pedra Furada. Pedra Furada. Aquele dos caminhantes. É. Em cima da lombada ali. Foi tão bom. Eu nunca lá. Minha filha já foi lá. Mas disse que come lá um bacalhau, que é uma coisa. O que é que o Rui comeu lá? Eu acho que é galo. Arroz de galo? Bem, incrível. É famoso, Nosso Rui é... Pedra Furada na Pedra Furada. Nunca fui, não. Já ouvi falar, mas nunca fui. Muito bom. Tinha lá a escolinha de futebol. Os Ronaldinhos. Os Ronaldinhos. Muito bem. É muito bom. Rui, última pergunta para o Castioli. Estamos mesmo na hora, tens um comboio para apanhar. Pedra Furada? Mas tens mais uma, bola extra? Bola extra. Não tenho mais nenhuma, não me lembro mais. Não é? Há bocado falou no Schwarz, o Schwarz era mau como as cobras, não é? Havia mais mau como as cobras como ele? Paulinho e André. Paulinho e André. Ok. Paulinho Santos e André. Muito bem. Eram jogadores, mas pronto, eram jogadores que eram mesmo durinhos, né? Durinhos. Ok. Muito bem. Paulinho Santos e André. Mas para mim o Ben-Hur, na minha cabeça, é o central mais agressivo que havia, o Ben-Hur. Ben-Hur ou o Tanta? Desculpa, o Tanta. Mais que o Ben-Hur, sim. A gente chamava ele de bicho. Bicho. Era o bicho. É porque ele era com aquele cabelo todo dele, onde ele ia, e quando ele teve visela, o pessoal dizia, Tanta, eu estou aqui para treinar, não estou aqui para estar conversa. Ele dizia, pessoal, né? Porque ele era ídolo de miúdos, porque ele jogou no Guimarães, não é? Sim, no Vitória muitos anos. Vizela tem a proximidade de Guimarães, tinha miúdos ali que, o Tanto. O Tanto era bravo. Ferinha. Era bravo, realmente era. Castioli, muito obrigado por esta visita. Foram 2 horas de conversa. Espero que tenham gostado, acima de tudo. É um gosto recuperar mais um dos heróis que temos dos anos 90. Verdade. Acima de tudo, muitas felicidades, muita saúde, sempre em Barcelos. Exatamente. Sim, eu quero agradecer ao Pedro, ao Rui, por esse bate-papo e, como mais uma vez, frisar que se não fosse o Cristiano Tavares, o grande Cristiano Tavares, eu não estaria aqui. Nosso jornalista. E tenho que agradecê-lo pessoalmente por isso. E é um prazer enorme poder participar desse bate-papo, dessa conversa, de relembrar coisas maravilhosas do futebol, das amizades, daquilo que a gente vivencia. O futebol, e eu falei um pouco isso com o Pedro, para terminar, a paixão que existia naquela altura já não existe hoje. Ainda hoje estou ligado ao futebol, popular de Barcelos. Sou treinador da equipe de Perelhau, uma freguesia ali próximo a Esposende. Já estive ligado ao Remele, onde fui campeão da taça e da supertaça. Também estive ligado ao Pereira, o futebol concilio, não é? Um futebol que tem evoluído muito, e há muitos jogadores que saem dos distritais de Braga para jogar ali. É o futebol raiz, é aquele futebol que a gente fala, né? O Cândido Costa que acompanha, certo, né? Fala desse futebol raiz e tudo, sim. Inclusive já esteve lá em Barcelos, na zona do futebol popular, que é o futebol popular mais sonante do futebol popular do país. É um futebol que evoluiu com muito. Muitas equipas, não é? Muitas equipes, tem 3, o ano que vem vai ter 3 divisões, primeira, segunda e terceira. Com 41, 42 clubes. Até porque Barcelos é o concelho do país com mais freguesias. São 89 freguesias. Okay. Agora diminui por causa daquelas junções com essa, mas 89 freguesias. Muitos clubes. Há uma rivalidade muito grande. O futebol raiz no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. No intervalo tem a bifana e tem o whisky cola, que as pessoas gostam. Claro. É impressionante. E tem uma afluência muito grande. Muito grande.
E por isso que eu falo, o futebol, a gente ficasse aqui horas e horas, dias e dias a falar de futebol, Claro. que é uma coisa que para mim toca muito, e eu digo, eu vivo isso com muita paixão, e estar aqui presente nesse momento, perante ao Rui, perante ao Pedro, só tenho que agradecer o convite. Não, Obrigado obrigado nós. nós. E se precisarem de qualquer coisa, a gente aí, falar com esse ou com aquele que a gente possa Claro que sim. indicar, Claro que sim. esteja à vontade, tem o meu número, por isso, Claro que sim, Pedro, Cassioli. esteja à vontade. Obrigado pela visita. Obrigado, pela de visita. coração. Obrigado pela tua presença também. Grande abraço, obrigado E já pela tua. sabem, todas as quintas-feiras, a partir das 9 da manhã, no 00.pt, redes sociais, Destino Saudade, a sala de estar da memória do futebol.